eu não tive sorte com peso. Eu sempre pesava muito. Eu cheguei a pesar 155 quilos. E toda hora eu estava fazendo algum regime mirabolante. E tinha uns regimes que você tomava remédio para não comer e você ficava acordadão e tirava o sono. Então, a minha sorte foi ser capaz de aproveitar cada oportunidade, até as negativas. Então, se eu não conseguia dormir por causa do remédio, eu podia trabalhar. Por exemplo, na fábrica da Shell, tinha vezes que eu pegava e entrava na segunda-feira, 8 da manhã, e ia embora quarta-feira, às 5 da tarde. Ou seja, eu trabalhava 60 horas seguidas. Não é que eu dormia na fábrica, eu não dormia, eu trabalhava 60 horas seguidas. O remédio me mandava acordado, então estava lá perdendo peso ainda, estava bom pra caramba. E o que foi a oportunidade da minha vida de sair de empregado para abrir uma empresa, o desafio era conseguir um sucesso no projeto que só tinha 7 dias de prazo. E como eu estava de novo num desses regimes mirabolantes, com a ajuda de remédio, eu dormi 9 horas ao todo em 7 dias e 7 noites. Quer dizer, eu consegui ficar 7 dias e 7 noites, exceto 9 horas de sono, e consegui entregar o trabalho. Isso é que me permitiu dar a virada de abrir minha própria empresa. Só que eu não estou recomendando isso para ninguém. Eu estou apenas dizendo o seguinte: eu nunca deixei de aproveitar nenhuma oportunidade. Nenhuma oportunidade. O meu chefe dizia que a gente tinha que fazer uma adversidade e virar uma oportunidade. E eu fiz isso. Ter uma vantagem comparativa significa que durante uns 2 anos você consegue surfar os clientes. Mas depois de 2 anos, os concorrentes se igualam. E aí não tem mais vantagem comparativa. A margem fica pequena e é difícil sobreviver. Então você só consegue se manter no mercado se você tiver a sorte de ter uma nova vantagem comparativa. E aí o que eu vi? Para onde o mercado está caminhando agora? Faço clique no móvel. Para onde o mercado estava indo? Concessão. Concessão de serviço público. Então foi para lá que eu foquei. Então eu tive o quê? A sorte de avaliar corretamente para onde o Brasil estava indo e foquei para me qualificar. Não era para ser mais um, era para liderar o setor. Mais um parênteses. Como é que eu podia avaliar para onde o Brasil está indo? Vendo 2 jornais e várias revistas por semana. Mais estudo, mais qualificação. Desde sempre, umas 12 horas por semana de leitura de jornal e revista. E se a gente imagina que eu leio 4 a 10 vezes mais rápido, 12 horas de leitura minha equivale a 50 ou 100 horas por semana de leitura das pessoas que não têm essa técnica de leitura dinâmica. E com isso aqui, eu fui numa papelaria, comprei uma lupa bem grande, olhei todos os contratos de concessão que tinha, e eram várias dezenas, aí eu cruzei eles com os produtos de seguros que tinha oferecia, e eu encontrei onde estava a brecha. O produto de seguro de indústria exclui um bem ao ar livre. E aí ele estava usando o seguro de indústria para uma concessão de rodovia. A rodovia não é um bem ao ar livre, ela inteira. A ponte não é um bem ao ar livre, o viaduto não é um bem ao ar livre, a estrada inteira é um bem ao ar livre. Uma hidrelétrica está lá no Rio, é um bem ao ar livre. Então aquele seguro não funciona. Então o que eu fiz? Eu peguei e bolei um novo seguro específico para concessão. O produto não apenas era melhor, como ainda é metade do preço. Conclusão: 90% de todas as concessionárias viraram meus clientes instantaneamente. Eram 90% das rodovias e 2/3 de todas as geradoras elétricas, que eram as concessões que tinham na época. Outra sorte que eu tive. Lembra quando eu falo que na adversidade vem oportunidade? Quando eu peguei... Agora funcionou. Uma das primeiras plataformas de petróleo que a Petrobras construiu, ela estava sendo rebocada da Rússia para a Espanha.
E aí veio uma tempestade. E nessa tempestade rompeu o cabo e ela ficou à deriva. E ela ficou à deriva e era a noite do dia 23 de dezembro. E eu pegava e disse assim, olha, estou à disposição, vamos pegar um avião e vamos para a Espanha para coordenar o resgate dessa plataforma. E eu peguei e me coloquei à disposição. Deixa eu só, toquei aqui, o negócio saiu do lugar. Aqui. Aí eu me coloquei à disposição, mas nem precisei ir, porque como a plataforma estava à deriva, a Marinha de Guerra da Espanha assumiu, passou a ser uma questão de Estado. Então, o que foi o meu papel? Estar à disposição desde a noite do dia 23, 24, 25 e 26 de dezembro. Então, a sorte desse evento é que começaram a me indicar para fazer as outras plataformas. Porque eu estava à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só que não basta a indicação, você tem que fazer um excelente serviço. Mas isso é o meu padrão. Eu faço qualquer coisa sempre bem feito com excelência. Então, por conta da indicação, eu tive a oportunidade de mostrar o serviço. E com isso, recebi mais uma indicação, mostrar algum serviço, e praticamente de 1.800.000 barris que tenho de capacidade brasileira, 1.400.000 barris a gente que contratou o seguro. Então, 80% de toda a capacidade brasileira de produção de petróleo. Só que tudo isso aqui não basta. Vocês lembram quando, no início do papo, eu falei que eu multipliquei tudo várias vezes? Isso é coisa de inventor. Thomas Edison inventou a lâmpada, e aí fundou a GE. O Graham Bell inventou o telefone, e virou o principal acionista da Bell, que é a origem de todas as grandes da telefonia fixa. Os irmãos Wright não inventaram avião, como brasileiro, eu acho que foi Santos Dumont, mas eles inventaram o primeiro avião pesado, não um conjunto de pipas. E com isso eles fundaram a Boeing. O Henry Ford fundou a linha de montagem. O Bill Gates inventou o Windows e ficou grande acionista da Microsoft. Nem toda invenção precisa ser grandiosa como essa. Tem gente que só inventa um game. Agora, o princípio é sempre o mesmo. Você inventa alguma coisa e tire proveito da invenção. Não vai durar para sempre, dura alguns anos, até que seja copiada. Eu fiz uma invenção e aproveitei ela há 3 anos. E eu escrevi aqui, para tentar descrever o que é essa invenção, eu não sei se eu vou conseguir. Mas, enfim, o povo do estado de São Paulo era dono da Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista. Ela pertencia ao estado de São Paulo. E a Cosipa jogava cinzas no ar. O ar de Cubatão era muito poluído. E Cubatão tinha o recorde mundial de bebês anencéfalos. Só que o povo de São Paulo não tinha dinheiro para reformar a Cosipa. Então, olhava para o outro lado, deixava poluir e nascer bebê sem cérebro. E na onda da privatização, privatizaram a Cosipa. Praticamente no dia seguinte, a CETESB, que é a Agência de Meio Ambiente, bateu a porta e disse assim, você está poluindo, fecha a fábrica. E fechou o tal do alto forno número 1, que era quase 2/3 da produção da Cosipa. Então, falaram o seguinte, enquanto você não reformar e parar de poluir o ambiente, você não pode ligar de novo. Só que é o seguinte, uma empresa que acabou de ser comprada, que ainda não tinha gerado dinheiro para investimento, e agora não tinha mais faturamento, que menos da metade de faturamento quebrou, como é que ela ia conseguir ter dinheiro para reformar um alto forno? E aí eu inventei um produto financeiro que era capaz da Cosipa, uma coisa meio assim, ela pega o dinheiro emprestado e faz a reforma. Depois que a reforma está pronta, ela vai produzir aço. Esse aço, parte do aço ela entrega e aí paga a dívida dela. Então parece uma coisa bem natural, só que não existia isso. Eu que inventei como estruturar financeiramente um negócio como esse. E aí, com esse produto, a Cosipa levantou, na época, 450 milhões de dólares, então seria um pouco mais de 4 bilhões de reais hoje que custou essa reforma. E aí a gente tem outra foto, que é depois da reforma do alto forno, a Cosipa posando lá, agora como grande meio ambiente de Cubatão, que não tem mais o ar poluído depois que ela pôde fazer essa reforma. Aí, acho que
Eu tive então a sorte de ter inventado. Mas como é que você tem uma sorte de inventar alguma coisa? A sorte veio através de uma necessidade. Tinha um cliente que ele estava construindo a linha amarela no Rio de Janeiro. É uma estrada que liga o aeroporto internacional à Barra da Tijuca. E ele precisava arranjar um produto financeiro que garantisse isso. Só que não tinha pedágio na época. Ninguém sabia se alguém ia passar por lá e pagar o pedágio ou ia dar a volta. Então ele não podia deixar a receita do pedágio como garantia. Então ele disse assim, não tenho como e vou quebrar. E aí ele chegou para mim e disse assim, você não tem como dar uma solução? E aí eu pensei, bolei a solução, e com essa solução ele conseguiu o dinheiro para terminar a obra, e o Rio de Janeiro ganhou a linha amarela. Aqui tem a foto. Aqui. Isso aqui é a foto quando eu peguei o papel da garantia que dava a estruturação financeira, e depois quando eu entreguei. Aí, você inventa um produto, não é só que você ganha dinheiro, você ainda tem um tal de condecoração. Então, você tem uma associação profissional, e aí a minha associação profissional diz assim, pô, você inventou um produto, então agora todos nós vamos poder ganhar dinheiro usando o seu produto. Logo, você aumentou as oportunidades de todo o segmento. Vamos te dar uma condecoração. Então, aí, tinha aqui, tem mais uma foto, eu não consegui a foto do evento em si. Mas teve um jantar black tie lá em Washington e depois teve um café da manhã para entregar os troféus. Então tinha esse negócio amarelo que tem aí na lapela, era de quem é comendador, que ganhou a comenda da associação. E quem era esse azul era porque era comenda naquele momento, porque tinha pessoas que tinham ganho a comenda no ano passado, no ano retrasado, todos eles usavam a fitinha amarela, e eu usava a fitinha amarela e azul, porque eu estava virando comendador naquele dia. A professora Tânia pediu para eu mostrar. O que é uma comenda? Opa, é essa aqui. Então, essa aqui. Então tinha lá, Tiger Trust, que você foi considerado porque você desenvolveu alguma coisa. Enfim, o que eu fiz? Eu arranjei uma vantagem comparativa. E aí, com isso, eu conquistei todos os meus objetivos e podia parar. Mas eu tinha dito já, eu tive o ímpeto de continuar. Então, essa foto mostra aqui, o que eu fazia na época. Isso aí em cima não é favela mais, é a comunidade da Rocinha, lá no Rio de Janeiro. Isso eram os gatos de água. Inclusive, alguns eram gatos de água com bomba para subir até a cima do morro. A bomba tinha gato de eletricidade para subir água até a parte de cima do morro. E aí, então, eu estava fazendo parte de fazer caixa d'água e centro de distribuição de água. E embaixo, quando a gente tira o petróleo da bacia de Campos, vem junto óleo, gás, água salgada, lama, vem tudo junto. E aí tem que ser separado para você poder aproveitar o petróleo. E aí também, com esse produto que eu inventei, a gente fez a estruturação financeira que permitiu fazer essa unidade de separação lá em Campos, na bacia de Campos. Então isso aí mostra que eu continuava envolvido nas obras, mesmo depois de ter garantido um futuro para 3 gerações. Eu não conseguia me aposentar. Aí essa foto mostra mais condecoração. Você começa a ter sucesso profissional, todo mundo quer botar uma medalha no seu peito, todo mundo quer te dar um diploma, todo mundo quer te homenagear. Essa foto aí dá para ver que é tudo gringo, né? Então essa foi uma homenagem que eu ganhei nos Estados Unidos. E aí depois aqui, tinha um troféu Top of Business. Aí você tem a chance de ter o teu pai posando na foto e ficar orgulhoso de você. E sempre você vê que sempre bota um black tie, sempre assim, achando que isso é legal. E é legal mesmo. Aí posa com o pai, com o filho, com o genro e ganha um troféuzinho. Quer que eu vá lá ou você vai? Quer que eu... Sempre gordinho. Para trocar o slide?
Aí eu elaborei outro produto, não tão grandioso, mas ele viabilizava a incorporação de grandes prédios comerciais. Foi usado pelo Eldorado Business Center, que fica lá na Marginal Pinheiros. Já existia uma coisa semelhante, mas eu fiz ele 20 ou 30 vezes maior. Se alguém aqui já trabalhou com protótipo, deve entender que uma coisa que funciona numa escala desse tamanho, quando você faz em escala grande, nem sempre funciona. E foi isso que eu fiz. Pegava uma coisa que já existia pequenininho e fiz ele grande. Aí, outra coisa aqui. Quando o Brasil começou a se tornar eólico, outro exemplo dessas solas. A nossa matriz energética começou a incluir aqueles cataventos que geram hoje 10% da energia do país. Não tinha nenhuma fábrica que fazia pá, nocelle. Nocelle é o centro daquele catavento. E eu acompanhei e ajudei a viabilizar os primeiros investimentos. O gringo colocou 3% do dinheiro. Era tudo que se dispunha a investir no Brasil na época. E não tinha como convencê-la a colocar mais dinheiro. Então, quem é que vai emprestar dinheiro para um projeto se o próprio dono só coloca 3%? Então, uma ciência financeira e contratual, garantias sucessivas para viabilizar o projeto. Mais outra homenagem. E aí, nessa época daí, eu cheguei a pesar 155 quilos e eu fiz a redução do estômago, por isso que eu não estou obesão hoje. Tal do bypass do intestino. É uma cirurgia de grande porte. E, da mesma forma que 12 anos antes eu estava disponível na véspera do Natal, para viabilizar esse projeto eólico, eu tinha que estar disponível no hospital, porque o cliente não escolhe o dia que ele precisa de você. E ele precisava de mim para viabilizar esse projeto eólico exatamente quando estava internado no pós-cirúrgico. Então, em vez de ficar deitado na cama do hospital sem fazer nada, eu ficava no telefone tentando viabilizar o projeto dele, andando pelo corredor de um lado para o outro, arrastando aquele poste que tem com soro, com aquela bata que mostra o bumbum. Só que eu colocava um short. Então, quer dizer, para você aproveitar a sorte, você tem que ter um comprometimento. O cliente não escolhe as datas pela sua disponibilidade. Tanto faz se eu estou em casa, no escritório ou no hospital. Se a mente está funcionando, eu não tenho por que não atender meu cliente. Dá para encerrar mais cedo? Vamos. A diminuir dá sim. Dá sim. Mas eu sei disso. Deixa eu ver aqui. Tenho mais uma coisa a falar. Passa até chegar no mais. Para você começa a ficar importante, aí começa o ex-ministro vira o seu sócio, mas a nova ministra, que depois virou presidente, passeia com a gente na Coreia, mas é uma coisa importante o seguinte: empresário não tem visão política. Um era do Collor, um era ministro Collor, a outra ministro Lula. Não tenho preferência por ninguém, eu quero fazer negócio. Quem tiver no poder está fazendo negócio, isso aí é importante. A última coisa para eu falar aqui, antes de resumir, é que teve um projeto que a gente fez, que a gente gerou muita economia para o cliente. Mas muita não é alguma coisa não, muita é 12 milhões e 800 mil reais de economia. Eu cheguei, cliente, você reconhece isso? Então me dá uma carta de reconhecimento que eu gerei esse dinheiro para você. E ele deu uma carta assinada lá, 3 caras, um deles é japonês. Cara, para um japonês te dar uma carta de reconhecimento é muito, muito difícil. E a gente ganhou a carta. E o que isso importa? Que é o seguinte: tudo que nosso escritório ganhou era um contrato enorme, que a gente tinha 5 funcionários só para esse contrato durante 6 anos. Tudo que a gente custou para o projeto foi menos do que 12 milhões e 800. E a economia que a gente deu para o projeto foi mais do que a gente custou. Então fica uma outra lição aqui: quando você gera mais economia do que você custa, teu cliente gosta e te contrata de novo. Então, vamos pular essa parte, vamos pular. Bota